Olá pessoal do sétimo ano, bom dia. Espero que no momento que vocês estejam vendo esse vídeo, vocês estejam todos bem. Essa é a nossa segunda aula numa modalidade diferente, mas não menos instrutiva. Diferente por conta do vírus e diferente não só aqui para o Colégio Lumen, diferente no mundo inteiro, né? Todos nós da educação estamos passando por esse processo de transformação. Bom, dando continuidade ao nosso estudo, né, a gente passa agora para o capítulo seguinte que fala sobre evolução. Só que antes vamos entender um pouco o que é essa evolução, né? A evolução nada mais é do que um processo de transformação de todos os seres vivos, né? De todos os reinos. A evolução ela ocorre não só no reino protista, como no reino plantae, como no reino animalia, né? Então ela ocorre em todos os reinos. Mas nem sempre se pensou assim. Muito antigamente, até o século XVIII, se acreditava numa teoria chamada de fixismo. O que era esse fixismo? O fixismo dizia que os seres vivos eles eram, né, até aquela época, né, como eles surgiram, não tinham passado por nenhum processo de transformação, não tinham passado por nenhuma evolução. Eles acreditavam que nós, seres humanos, éramos assim desde sua origem, né? Eles acreditavam que o lobo ele era daquele jeito, ele é desse jeito, desde a sua origem, né? Que o cachorro também era desde a sua origem, carregava essas mesmas características desde a sua origem. Só que logo depois vem um pesquisador francês chamado Jean-Baptiste Lamarck, né? Ou Lamarck, né, em português, que vem com uma teoria que ficou conhecida como o lamarquismo. O lamarquismo ele quebra esse fixismo, né? Ele diz que não, os seres vivos eles passaram por um processo de transformação, isto é, eles passaram por um processo de evolução. E isso foi muito marcante e muito importante, né? Foi uma ruptura, né, no mundo científico. Só que, apesar dessa importância do Lamarck, né, dizer sobre a evolução, ele errou sobre os conceitos, né, sobre essa questão de como os seres vivos eles evoluem, né? Segundo Lamarck, ele dizia que um ser vivo ele evolui de tanto ele usar uma determinada estrutura. E quando ele não usa essa estrutura, ou quando um órgão não é utilizado, esse órgão é atrofiado, ou essa estrutura é atrofiada, até o seu desaparecimento. E ele dizia também que as características, né, adquiridas ao longo da vida de um ser vivo eram passadas de geração para geração. E isso não é verdade. Ele exemplificou essa teoria dele dizendo o seguinte, ele pegou como exemplo as girafas, né? Ele dizia o seguinte, que as girafas elas têm o pescoço comprido de tanto elas esticarem o pescoço, de tanto elas forçarem o pescoço para pegar as folhas nos galhos mais altos, né? Elas acabaram tendo o pescoço alongado. E essa característica acabou sendo passada de geração para geração. Só que isso daí não é verdade. E a gente pode provar isso daí, a gente pode entender como isso não é verdade, em cima de uma situação atual nossa aqui. A gente tem o cachorro da raça Rottweiler, que todo mundo conhece. O cachorro da raça Rottweiler, geralmente, eles têm o rabo cortado. Graças a Deus, hoje em dia, isso daí não é mais permitido. Mas até um pouco tempo, a cauda do cachorro da raça Rottweiler era cortado. Se você pega um cachorro, um macho da raça Rottweiler e cruza com uma fêmea da raça Rottweiler, nascem lá, por exemplo, 10 filhotes. Os filhotes vão nascer com o rabo cortado? Não. Né? Os filhotes vão nascer com a cauda longa. Se você fizer e corta a cauda desses filhotes, cruza novamente eles com filhotes de cauda cortada também. Se você fizer esse processo durante várias e várias gerações, os filhotes sempre vão nascer com a cauda longa.
Isso significa, né, que uma determinada característica adquirida ao longo da vida não é passada de geração para geração. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, né, isso significa que não é porque uma pessoa, um ser vivo, né, tem uma estrutura não utilizada que ela vai ser atrofiada e vai desaparecer. Um outro exemplo, uma pessoa que força a visão para enxergar mais longe, né? Ela vai ter uma visão mais aguçada? Não. Se eu ficar esticando o meu braço para alcançar uma determinada coisa, esse meu braço direito, ele vai ficar mais longo que o meu braço esquerdo? Eu vou ficar assim? Não. Então essa teoria de Lamarck, ela não é correta. O lamarckismo, né, ele não é correto. Mas, volto a dizer, a teoria lamarckista, conhecida como lamarckismo, ela foi muito importante, né, no processo, no meio científico, porque ela faz uma ruptura, né, com relação ao fixismo. Né? A partir dele, se tem uma ideia, se acredita que os seres vivos eles evoluíram. Na sequência de Lamarck, vem um outro pesquisador chamado Charles Darwin, um inglês Charles Darwin, que fez uma teoria, né, embasou uma teoria que ficou conhecida como darwinismo. Esse darwinismo, né, ele rompe totalmente, né, com o pensamento de Lamarck. Vamos começar falando sobre o pescoço da girafa. Como é que Darwin ele explica o pescoço, o grande pescoço das girafas? Darwin dizia o seguinte, que existiam girafas de pescoço longo e pescoço curto. E girafas de pescoço médio também. Né? Girafas com diferentes tipos, tamanhos de pescoço. Ele dizia o seguinte, que as folhas que ficavam na parte de baixo das árvores, elas acabavam muito rápido. E só as girafas de pescoço maior, mais comprido, né, é que conseguiam se alimentar das folhas mais altas. Por isso, essas girafas conseguiam sobreviver e as girafas de pescoço menor não conseguiam sobreviver. Então, segundo Darwin, é o meio que seleciona o ser vivo. O meio é que seleciona o animal mais adaptado, ou melhor dizendo, o ser vivo mais adaptado. Além do mais, ele dizia que nem todas as características, né, adquiridas ao longo da vida de um indivíduo são passadas de geração para geração. Né? Aliás, não é que nem todas. Ele dizia que as características adquiridas ao longo da vida de um indivíduo, elas não são passadas de geração para geração. Então, nesse material que eu mandei para vocês, está lá escrito, né? Segundo Darwin, né, os indivíduos de uma população não são idênticos. A variação entre todos os caracteres, né, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Uma outra coisa que ele falava, né, que aquele mais adaptado às variações do ambiente tem mais chance de sobreviver. Né? No caso do pescoço das girafas, as girafas que tinham um pescoço mais comprido é que tinham mais chance de sobreviver. Né? E aí ele ainda dizia que ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos da população propicia a adaptação deste ao meio e pode levar ao surgimento de novas espécies. Isso quer dizer, os animais mais adaptados podem fazer com que surjam novas espécies. Como isso ocorre? Através de um processo que a gente chama de mutação, que isso aí vocês vão estudar apenas no 9º ano, por enquanto não. Tá? Então a gente pode dizer que a teoria lamarquista ela se pauta em 2 pontos, né? Que
a lei do uso e desuso, né? Quanto mais você usa uma estrutura, mais ela se desenvolve, quanto menos você utiliza uma estrutura, mais ela se atrofia até desaparecer. E ele também dizia que os seres vivos transmitem determinadas características adquiridas ao longo da sua vida. E Darwin dizia que não. Darwin, ele parte do princípio da seleção natural. Isto é, um ser vivo, ele só sobrevive quando ele é o ser vivo que é mais adaptado ao meio ambiente. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, não tem problema nenhum, vocês podem fazer as perguntas, né? Até mesmo aqui, né, nesse canal aqui do YouTube, que eu respondo para vocês. Muitas vezes a pergunta de um é a pergunta de vários, né, a dúvida de vários, e isso daí eu acho que vai ser interessante. Ou então vocês podem, né, mandar aí as dúvidas de vocês pelo WhatsApp, sem problema nenhum, tá bom? Um abraço para vocês, bom estudo!